Olá, gente. Deixa eu- Olá. Opa, será que é a doutora já aqui na Rosana Pedrinha, é isso? Deixa eu dar uma olhada, é isso? Oi, gente, tudo bom? Tô aqui esperando. Tô aqui. Doutora Mariana. Doutora Mariana já tá aqui? Tá aqui, pronto. Vou entrar, vou chamar agora a doutora Mariana. Doutora Mariana, eu tô te chamando. Pronto. Olá, pessoal. Hoje a gente vai ter um bate-papo bem legal com a doutora Mariana. Oi, Oi, doutora! Tudo oi, bom? oi. Que horas são Tudo aí? aqui, meio-dia. Uau. Meio-dia e um. Minha filha acabou Uhum. a aula agora, online. Tá todo Online? mundo aqui Ah, homeschooling, né? esse é outro assunto. Outro assunto muito bom, né, doutora? Inclusive, recebi muitas perguntas sobre isso. Imagino. Bom, então vamos se apresentar, que a gente só Vamos se lá. conhece virtualmente. A gente tem Nossa, que amigos em prazer, comum. doutora. A Muito gente tem amigos em obrigada. comum. Você já está famosa aqui no Sul, Quênia. Tem muitas fãs do Conrado que te conhece, Olha! né? O Conrado, mas depois eu converso com ele, vou falar com ele, eu falo que a gente fez essa live. Ele Ai, é um que delícia. O amor, Conrado né? é um querido mesmo. Nossa, eu acho que todo mundo aqui segue o Conrado, né? Não tem como. Meu amigo, fotógrafo, nossa, Ele enfim, é um amigo querido. muito bom. É. E também o doutor Anthony, né, que a gente tem de Doutor amigo. Anthony. Doutor Anthony estava aqui ontem, né? Eu Eu fiz uma live vi. com o Doutor Anthony, tive a honra de fazer outra live, foi muito boa. Ele esclareceu bastante, trouxe várias informações novas de tratamento, de tudo. E doutora Mariana, eu tô super honrada de estar falando com a senhora, né? Faltava mesmo uma live com Você, alguém. senhora não, né, por favor. A gente... Não é? A gente é da mesma idade, é só Ah, porque o você, título, né, ser doutora? informal, um bate-papo informal. É. Tá bom, então pronto. Me Ótimo, eu conta, queria. você mora aonde? Eu moro na Para eu Pensilvânia. também saber. Uhum. Pronto, eu moro na Pensilvânia, gente, nos Estados Unidos, na Uhum. Pensilvânia. Eu moro em Allentown, é a cidade de Tá. Allentown. Então eu tô a 1h30 de Nova York, né, de Manhattan, e eu tô também a Uhum. 1h30 de Filadélfia. Então eu tô bem Uhum. assim, no meio desses dois grandes Ótimo. centros. Maravilhoso. Sabe que eu morei em Nova York um tempo, 2 vezes. Foi muito Olha que bom. legal, gostou? Muito bom, Amei, né? Nossa, é amei, muito muito bom. bom. Eu adoro a América, adoro Estados Unidos, adoro. Eu E, também, eu sou mas suspeita enfim, para falar. imagino. Vamos Gente, lá. então a doutora Mariana, né? Como eu falei, a doutora Mariana ela é médica psiquiatra da infância, adolescência e adulto, não é isso, doutora? Isso E, mesmo. nossa, muito bom estar conversando contigo, contigo, E porque, você? doutora, eu quero até começar com essa pesquisa, né? Eu vi agora que uma pesquisa realizada Uhum. na semana passada, né, pela Associação Brasileira de Psiquiatria, mostrou ali que. Deixa eu pegar aqui meus números. Pronto. Mostrou ali que 89,2% dos especialistas destacaram o agravamento de quadros psiquiátricos em seus Uhum. pacientes devido a essa pandemia, né, doutora? É. Eu vou te mostrar aqui que eu até tenho. Deixa eu ver se eu consigo virar a câmera. Consigo. Aí eu consigo te mostrar aqui melhor. Você consegue ver esse gráfico? Uhum. Ali tem a primeira onda, a Sim, segunda onda, que são ali aquelas doenças que não são tratadas, porque muitos pacientes a gente vê que não estão indo na emergência, na urgência, isso é outro assunto que a isso. gente pode comentar. Depois nós temos ali a terceira onda, né, o impacto da interrupção, então, de tratamentos também crônicos não tratados. E aqui a quarta onda, vê ali aquela quarta onda, você consegue ver Nossa, por aham. aqui? E vamos ver, eu vou aproximar para o pessoal conseguir ler, né? Tá Vocês em estão inglês. vendo? Eu tô vendo, Então, sim. lê ali, na quarta onda tem o physic trauma, né? O psychic trauma, então trauma psíquico do próprio isolamento. Como o doutor Anthony falou ontem, o ser humano não foi feito para ficar, não é preso. O mental illness, economic injury, né? O dano econômico e o burnout, né? Isso. Então, vou voltar aqui para mim. Então, isso, desde o início, que começou essa história dessa pandemia aqui no Brasil, inclusive também fiz uma live com o Dr. Anthony, que a gente também chamou isso de uma panicodemia, né? Porque as pessoas, só de falar
Desculpa, gente, caiu. Isolamento, só de falar nessa palavra isolamento, e já nos causa uma sensação de estresse, né? Uma sensação de sintomas depressivos. Então, o próprio isolamento faz com que aconteça? Que as pessoas bebem mais álcool, né? Aumentou o consumo de álcool aqui no Brasil em 20%, já tem esses dados, né? É bem grave. Aumentou o consumo de tabaco, aumentou o consumo também de outras drogas. As pessoas estão comendo pior, as pessoas não se exercitam. O exercício físico, né, gente? Agora tem um decreto que as academias... Exato. Você leu, exato, item essencial. Decreto do presidente, opinião, né? Assim, não é, gente? Sim. Não só para saúde... Gente, isso aqui tá caindo. Não só para a saúde física, mas também para a saúde mental. Mental, né? Com certeza. Nós sabemos que o exercício físico nos ajuda também mentalmente, melhora a nossa imunidade e faz bem para a cabeça, aquela história mente sã, corpo sã. Então, nós não podemos separar essas duas coisas, né? Então, tudo isso, isolamento, faz com que também piore os nossos níveis de cortisol, eles aumentam. O cortisol é aquele hormônio do estresse. Então, nós, quando estamos estressados, não é? Também diminui a nossa imunidade. O sedentarismo leva ao quê, né? Que é a obesidade. A obesidade é um dos principais fatores de risco dessa pandemia. Mais grave, né? Aí mesmo nos Estados Unidos, os que foram mais entubados eram obesos. Eram obesos, exatamente. Com comorbidades. Então, o que se vê que esse isolamento só contribui para quê? Para diminuir a nossa imunidade, piorar nossa saúde mental, né? E trazer danos gravíssimos. É assustador também o número de suicídio já aumentou em vários países. Né? Aumentou aqui também. Aí nos Estados Unidos já tem estudos, na Itália, Alemanha. Na Austrália. A Austrália fez um estudo bem recente também, que eles já estão prevendo que vai ter um aumento em 50% ou mais no índice de suicídio, também pelos danos que a gente mostrou ali da saúde econômica da população, né? Sim, porque a economia se criou muito uma dicotomia aqui no Brasil, não sei se isso teve aí nos Estados Unidos, uma dicotomia entre a economia e a saúde. Só que é um absurdo, né? Não existe isso, é um absurdo. Saúde tem muito também a ver quando a gente tem uma perda de renda, não é, que nós temos uma perda na saúde. Com certeza, em tudo. Não é? Impacta em tudo, não só no nosso estresse psíquico, não é? De como é um desespero, literalmente as pessoas ficam desesperadas, mas também, não é? Em relação a gente se alimenta pior, a gente não consegue fazer exercício físico, nós não temos condições de fazer um tratamento adequado, né? A ansiedade aumenta, o estresse. Exames de rotina, o estresse, então a gente não tem mais aquele valor para o plano de saúde. Até eu penso que isso sim vai causar um colapso no SUS, não pelo Exatamente, pela quebra, né, econômica vai ter mais pessoas, com certeza. Não é? Isso aí era um estudo que alguém poderia fazer. Mas o que eu também vejo aqui, eu não sei, nos Estados Unidos eu também li sobre isso, que as emergências estão vazias, né? Vazias. Aí também pode ser. Você pode falar sobre isso também. Aqui, eu trabalhei em um hospital, eu até tenho os dados, no Hospital Conceição, por exemplo, aqui de Porto Alegre, sou do Sul, que nem o Conrado. Então, nós temos, é claro que Conrado, que todas as mortes valem, mas 100 mortes no estado, tá? E 17 na capital. É claro que é uma pena, mas também temos dados, isso eu não sei se está acontecendo aí também nos Estados Unidos, nós temos um senhor aqui no hospital, inclusive esse hospital, como eu te falei, que eu já trabalhei, que a esposa dele tinha 45 anos de casado. Ela chegou com câncer, já em estágio terminal, metastático. Ela estava com falta de ar, mas pelos sintomas da própria doença dela. Ela fez... O que aconteceu? Ela veio a óbito, infelizmente, nesse hospital. Ela foi testada 3 vezes quem é para Covid. Os exames deram os 3 negativos. Mas como ela ficou 48 horas no hospital, o que eles botaram? Covid positivo. Que é o que está acontecendo muito, então, né, doutora? Está acontecendo aí também. E aí, o que acontece, né? Esse senhor está na internet, que foi altamente divulgado, não pela imprensa, inclusive, né? Mas entre nós, nossos grupos de médico. Meu pai tem 71 anos e, inclusive, trabalha ainda nesse hospital. E todos os dias, sendo grupo de risco, ele continua indo trabalhar. Mas o que a gente mostra? Isso que é um protocolo, né? Interprete como quiser, mas é um protocolo.
O que esse senhor chorava? É um vídeo comovente mesmo. Por quê? Porque ele não pode enterrar a mulher dele dignamente, Muito né? triste. É Uhum. um outro tipo. Ele pode enterrar, pode cremar, enfim, a escolha é dele. Você não Mas pode ter o velório, né? Você não não pode ter aquele pode ter aquele que velório, faz isso parte do inclusive luto, né? Que que faz parte do luto. é um passo Então, importante, né, doutora? o trauma psíquico que também isso causa, não é? Da pessoa não ter um enterro digno, da pessoa não ter a É um despedida que ele absurdo. merecia. Por quê? Porque 3 Roupa de exames deram honra. negativos, gente. E porque ficou 48 horas, ela já estava em tratamento para um câncer metastático, ela estava praticamente morrendo. É uma pena que isso esteja acontecendo, deveria ser denunciado, mas é aquelas coisas que É as um pessoas estão tão absurdo. desesperadas que muitas vezes isso não vem a acontecer, mas essa história também de não poder fazer velório, isso não é uma. Eu pesquisei, não é uma norma da OMS, não é Não, não transmitido. é. Então, assim, mesmo que Não tenha é, morrido por Covid-19, não você. é. Não é Ah, uma norma. Inclusive, falando do doutor Anthony, não passa pelo ente querido que faleceu. Né? O que tem aqui as recomendações aqui do Brasil, nas funerárias, é que por que eles não querem que faça velório e, enfim, o culto, né, daquela pessoa que morreu? É para evitar que os familiares fiquem aglomeração. próximos. É. Isso. Então, eles não podem. E mesmo assim, os que não faleceram por Covid, se eu não me engano, não está podendo mais de 10 pessoas, tem algumas regras assim. Mas o que Muito acontece triste também, tudo isso. muito triste, é uma pessoa que não vai elaborar o luto, já está numa situação difícil. Então, o quanto que tem se falado, né, que nem solidariedade, empatia, mas o que nós vemos é É o essa contrário. paniquaderia veio e botou tudo por água abaixo, assim, é A muito gente triste. está vendo exatamente isso, né? Que essa pandemia ela tem se transformado mais no pânico e as pessoas não estão pensando bem, né? Não estão raciocinando. E Uhum. existe, e é muito perigoso isso, porque a gente está diante aí de políticos, né? Das autoridades públicas, tomando decisões que não estão fazendo, não segue a lógica da ciência, não segue ali, né, a lógica da medicina, e tá tudo Uhum. na contramão, e as pessoas estão aceitando, porque passa esse pânico, né? É como eu também tenho falado, né? Quando a gente fica com medo, é compreensível, vamos dizer assim, né? No Uhum. início disso tudo, nós não conhecíamos, é uma doença nova, nós não conhecíamos a extensão aqui no Brasil. Mas depois, agora, colocando em perspectiva, como eu te mostrei, a questão aqui no Rio Grande do Sul, colocando em perspectiva em fronteiras, não é? Não lidar como tudo é o epicentro, como tudo é Nova York, como tudo é São Exato. Paulo, Manaus, enfim, nós temos alguns lugares. Mas o que se vê é que é muito de cima para baixo e sem colocar então em perspectiva. E como você falou, quando a gente fica com pânico, com medo, o que é compreensível no início disso tudo, aqui dá aqueles 10 dias então para a gente se organizar, para o Estado se organizar, para não é isso tudo bem. Só que passou desses dias e outra coisa que é muito difícil também para o ser humano entender, que nem nossos filhos, né, Kenny? Eu penso muito assim. Se você diz, não, meninos, por 10 dias você não vai sair de casa, mas depois tá tudo bem. Mas não é assim. A gente Não, sabe não que não é. é assim. Esse vírus não vai sumir, não é Não um vai tsunami, um sumir. vendaval, um tufão que vai embora. Ele veio e ele, infelizmente, vai ficar, como todas as outras viroses. Isso é histórico, né, gente? Isso é na história da medicina. Quarentenas são para os doentes. E a quarentena já virou uma Isso. centena, não é? Então, isso cria uma expectativa, uma sensação de muita ansiedade e angústia, porque não tem É. uma data para finalizar. Eles ficam Exato. colocando decretos acima de decretos. Infelizmente, o vírus não lê decreto, o vírus não tem esse calendário. Isso E, é um grande infelizmente, problema nós mesmo, estamos doutora. ao contrário de você. Você está entrando no spring, não é? Na summer. Nós não, principalmente no meu estado. Primavera, verão, Nós exato. Você está estamos entrando no entrando inverno, né? A no doutora está no sul. inverno. E no sul é o inverno, nós já estamos aqui num dia cloudy, assim, nós já estamos num dia bem feio hoje, já está esfriando. Quem mora aqui no sul me segue aqui, vocês sabem, né? Os seguidores do Conrado Ou também a gente seja, tem falado aumenta aí sobre essa isso. chance do que eles chamam de segunda onda, né? Da segunda onda, porque nós vamos ficar mais em casa. Quem mora aqui no sul sabe, a gente fecha daí as janelas, né? A gente não ventila tanto o ar. Então fica aquele ar mais doente e a gente mais pertinho, mais aglomerado.
nós temos então uma chance maior de se contaminar. Exato, não é que os vírus inclusive o que vão aconteceu em Nova embora no York, inverno. né, doutora? Não é, exato, como aconteceu em Nova York. Quem já foi para Nova York, quem já morou aí, ou quem mora aí, os teus seguidores, sabe? As janelas não abrem tanto, né, Kênia? Uhum. Por causa do risco de suicídio, eles Se dizem. Então, para suicídio, evitar isso. que as pessoas se joguem das janelas, né, em Nova York, as janelas não abrem, né, gente? Então, aquele ar não circula. Não Usam muito a circula. calefação. Não é que, né, você também pode falar o que saiu aí em Nova York, não é? É, A maioria das contas também. exatamente. E dentro disso, né, doutora, tem esse novo dado de Nova York, né, um dado recente que o governador levantou, que é exatamente isso. As pessoas de Nova York já estão há 60 dias, mais ou menos, de quarentena dentro de casa. O estado está todo fechado, só o que eles chamam de essencial, né, aberto. E as pessoas começaram a adoecer em casa. Começaram a adoecer em casa. E é exatamente essa a explicação, né, que você estava colocando muito bem, né? Exatamente. O sistema imunológico está baixo, né? As pessoas já não estão se exercitando, não estão se alimentando bem, o nível de estresse, de solidão, né, doutora? Bebida alcoólica também. Bebida alcoólatra, alcoólica. Exatamente. Obesidade, tudo isso. Inclusive, quando eu vi essa medida, né, do Bolsonaro, deixa eu até dar uma lida aqui, né? O presidente Bolsonaro, ele deu um decreto, né, que incluiu academias de esporte, salão de beleza e barbearias, né, como atividades essenciais. E, para mim, eu concordo com que tudo isso seria atividade essencial, né? Porque a saúde mental, ela inclui o nosso bem-estar, né, doutora? Totalmente, não é, Kênia? Isso eu também sempre tenho falado aqui para as mães, para as mulheres. A gente tem que, não é porque está em casa, nós precisamos manter o astral, nós precisamos nos manter com a casa arrumada, não é? Principalmente para quem tem filhos, essa questão visual, a questão da ordem, da organização, de uma rotina conta muito. As crianças não são verbais, né? As crianças são muito do físico, da nossa sensação, nosso astral. Assim como os cachorros, quem tem pet sabe, eles estão muito não verbais e sentem o ambiente. Então, nós temos que nos manter bem. E nada melhor do que exercício físico, nada melhor do que respirar, expandir o pulmão. E isso também melhora até a atividade cerebral. Tem estudos que mostram que quando a gente se exercita, melhora o BDNF, que é uma neurotrofina que faz com que os nossos... Você já ouviu falar do BDNF? Então faz com que novos circuitos cerebrais sejam criados. Os hormônios do bem-estar, né? É tudo de boa, fazer exercício físico melhora tudo, né, gente? Melhora então, tudo. Às vezes, olha, não sou da teoria da conspiração, mas parece que querem nos deixar fracos, né? Mas é isso que tá aparecendo, né, doutora? É isso que tá aparecendo. Bebendo, e sem poder também trabalhar, e é uma perda das liberdades individuais muito grande aqui no Brasil. Não sei se vocês têm falado tanto sobre isso na América, mas isso me preocupa muito também aqui. Não é? Porque pessoas são proibidas de trabalhar, pessoas são proibidas de exercer a sua dignidade, né? Pessoas que saem para a rua muitas vezes porque precisam. Porque não é? precisam, com certeza. Gente, elas estão sendo rechaçadas na rua. Mas dizem assim, vai faltar respirador para minha mãe. Uma coisa assim, muito agressiva. Muito absurdo, né? Que é uma histeria, né, doutora? A gente vê uns argumentos formados em cima da histeria, que os fatos não dão suporte e que as pessoas ficam repassando isso. E esse nível de agressividade, né? Como você bem colocou, né? As pessoas saem na rua. Eu vi cenas assim de pessoas batendo em outra no ônibus porque a pessoa estava sem máscara. Umas coisas meio absurdas, gente. Exato. Velhinhos que estava tentando caminhar na rua por questões, enfim, exatamente o que a gente está falando para a saúde mental. Daqui a pouco saúde mental. Estava desesperado, ele precisava tomar um banho de mar. Tem cenas que eles são agarrados, aí sim que são contaminados, teoricamente, por um Covid. Então, é essa autoridade, assim, um vizinho querer mandar mais na vida do outro, que me assustou muito também desde o início dessa pandemia. Mas isso eu também tenho falado muito, né, que me lembra as fases do luto. Muita gente também tem falado sobre isso, que você já ouviu falar? Falar um pouquinho sobre isso. Então, por favor, fala pra gente. Assim, quando a gente tem uma doença grave, quando a gente tem um diagnóstico de alguma coisa, ou quando a gente está sofrendo uma crise muito grande, né? Nós passamos por umas fases do luto que já são reconhecidas, enfim, há muito tempo. A primeira, então, é a negação. A gente nega. É como talvez aconteceu com algumas pessoas, e aqui também a gente diz, isso não vai acontecer, tem o carnaval, tá tudo muito bonito, né? Não vai chegar.
Então, tem essa sensação de que isso não é com a gente, né? Ou que ninguém da nossa família vai se contaminar, quando a gente sabe que esse vírus veio para ficar. A segunda fase, então, é da raiva. E essa fase muita gente tá. A gente começa a ficar com raiva, com medo e projeta nos outros tudo que tem de ruim na gente, né? Então, por isso falamos de solidariedade, empatia. Só que essa raiva, Kênia, muitas vezes a gente não consegue lidar com ela. Então, Não consegue segurar, né? Essas pessoas por esse ponto de vista, sabe? São pessoas que ainda estão no estágio menos evoluído, vamos dizer assim, dos níveis que a gente tem que passar. Isso é dinâmico. Às vezes a gente vai, a gente volta, né? Então, as pessoas vão lidando assim. Depois vem a barganha. Então a gente começa a dizer, se eu não sair pra rua, então eu não pego. Ou eu vou só no mercado, eu não pego. Como se no mercado não tivesse o vírus, né? A gente sabe exato, não faz sentido, né, doutora? Parece que no mercado não tem. Mas como se o vírus fosse respeitar, né? Ela tá no mercado, eu tenho que ficar aqui paradinho. No mercado, eu tô segura, sabe? Não é bem assim, né? Mas a gente faz essas barganhas, não é? Para nos defender, tudo isso são mecanismos de defesa, né, gente? Para lidar com a nossa ansiedade, com medo da morte, medo do desconhecido. Depois vem então a depressão, e muitos também estão nessa fase muito ruim também. A gente fica muito triste, muito para baixo. A gente às vezes não consegue sair da cama, não consegue comer direito, ou come demais. A gente fica muito preocupado. Nós temos realmente motivos para estar preocupado, não estou desmerecendo isso, né? Nós temos realmente um vírus, temos vários fatores. Sim. E depois, então, vem a fase da aceitação, quando aquele doente ou quando a pessoa que está passando por uma crise muito grande, uma mudança muito grande, ela aceita, né? Ela aceita, então, e ela tenta lidar com isso da melhor forma possível, talvez agradecendo pelo que ela já passou, pelo que ela teve, conversando com pessoas que já passaram pela mesma situação. Então, é muito legal quem está com vírus ou quem está passando por um problema econômico muito grande, como muitas pessoas estão. A gente tem 600 mil empresas, microempresas que fecharam aqui no Brasil. Né? Muito triste, gente. Muito grave. É muito grave. É vidas, né, doutora? São vidas, são pessoas que depositaram sua vida ali, seus sonhos. Não tem como. Eu acho assim, né, doutora? É muito fácil, as pessoas, assim, é muito fácil raciocinar como você não separa a vida de pessoas, né? Imagina agora que a pessoa vai lá e tira tudo que você tem do banco. E aí, você vai sobreviver como? Hashtag fica em casa como? Como? Tirou tudo do teu banco. Tu vai comer o quê? Não tem como, gente. E aí a pessoa aceita, ela tenta lidar da melhor forma possível, né? Eu acredito muito assim que a solidariedade é uma ferramenta para isso, uma ferramenta de verdade, psicológica, tem uma lógica atrás disso, tem uma racionalidade. Sim. Porque a gente consegue se sentir útil, a gente consegue controlar de alguma forma a situação, porque tem coisas que nós não conseguimos controlar, mas ajudar o próximo da melhor forma que a gente puder, né, fazendo ações na nossa comunidade ou ajudando quem está convalescendo. Eu tenho visto muito isso também aqui, Kênia, que quem teve a doença no próprio prédio, eles são estigmatizados. Tem gente que acha que o vírus é radioativo, assim, sabe? Que não absurdo, pode pegar elevador, botar o lixo na rua. Então, tudo isso é muito grave. Então, o conhecimento melhora tudo isso. Isso, né? Então, a gente começa a agir com o lobo frontal e não mais com aquele límbico, que é o instintivo, que é o irracional e que é o que fica mais ativado. O antigo, exato, o primitivo. Que é o que fica mais acionado quando a gente está com medo. Por isso que as pessoas ficam assim, meio com um pensamento atrapalhado, vamos dizer assim. Exato. E mais suscetíveis, então, àquelas coisas que vêm de cima para baixo, a medidas autoritárias e tudo mais, que a gente tem que, muitas vezes, acatar, mas também tem que ter cuidado, equilíbrio no que a gente vai aceitar ou não. E a mídia não está ajudando, né? Porque a mídia ela só foca na histeria, ela só foca na desinformação, no sensacionalismo. Então passa esse pânico para as pessoas e as pessoas realmente acham, né? Que não é que nós estejamos diminuindo a pandemia, é uma pandemia séria. Tem um grupo de risco que é fatal, tá matando gente, né? A gente tem sim que se cuidar, mas também não é o que eles estão dizendo. Porque às vezes, doutora, quando eu olho assim, as medidas que estão sendo tomadas, né? Esse isolamento que está quebrando vidas, que está quebrando a economia, eu fico imaginando, imagina se fosse algo bem mais sério, onde a mortalidade fosse 99%. É exatamente o contrário, 99% das pessoas que pegam o Covid sobrevivem, gente. Exato. E nós estamos tendo essa medida. Não tem mais equilíbrio. Se vocês não estão colocando em perspectiva, né? Que é o que eu falo dessa questão da solidariedade. Eu sou aqui do Sul,
e da capital, enfim, mas eu sempre lembro da minha nona, da minha avó, dos antepassados, nós traziam os doentes para ficar em casa, ajudavam eles, quem era do interior vinha para cá. Então, isso sim, isso a gente não tinha nem tanta ciência como a gente tem agora, não sabia se a doença era tão grave ou não era, mas se ajudava, se colocava, se tentava ajudar o próximo. Hoje em dia, o que eu estou vendo é que cada um se isola, tenta salvar a sua pele e deu, né, para o resto, tipo, salve quem puder. Quando eu acho que isso não está sendo nem efetivo, cientificamente isso não tem lógica. Não Então, tem lógica, né? Não tem lógica. Que a gente preserve os idosos, os grupos de risco, quem puder trabalhar, quem precisa que vá, não é? Mas vamos deixar que as coisas voltem ao normal, sem tanto pânico, sem tanto medo, colocar em perspectiva. Gente, outras crises vão vir, outras epidemias vão vir. Se nós formos atuar assim desse jeito, então, na minha opinião, egoísta, não vai dar certo, né? Não é como funciona. Exato, e assim, não existe nenhuma... É engraçado que não existe nenhuma comprovação científica que essa quarentena dessa forma resolve. Muito pelo contrário, o que a gente está vendo, né? É que do outro lado, o efeito colateral dessa quarentena, aí sim, a gente tem um dado mais sólido, né? Do quão prejudicial é isso. E isso tudo que a doutora está falando, né? O aumento dos problemas psicológicos, alcoolismo, depressão, suicídio, o estresse que causa tantas doenças, né, doutora? Não, e outra, né, que essas abordagens, muitas vezes, como a gente estava falando, essas abordagens, assim, de quanto que a população não está sendo bem educada também. Eu acredito no brasileiro, eu acredito na nossa população, eu acredito que se eles forem bem educados em relação aos benefícios que vão ser trazidos usando a máscara, né, fazendo uso das medidas sanitárias, da restrição do distanciamento, mas não é isso que a gente vê são medidas coercitivas, não é que só causa mais trauma. Imagina você ser presa, porque eu estava no parque, teve casos aqui no Brasil, chega a ser... Aqui também não aqui é? também. Aqui também, gente, imagina o trauma, o estresse pós-traumático, que também é uma outra síndrome psiquiátrica, não causa nessas pessoas. Você ser algemado, você ser levado num camburão, a dignidade, porque não poder exercer a sua dignidade, o seu direito a cuidar da sua saúde. Eu também acredito muito que cada um sabe cuidar da sua saúde. Sim. No momento que você é ensinado, o nosso bem maior é a nossa vida e das nossas pessoas que nós amamos. Então, no momento que a população é ensinada e não coagida, é como nossos filhos, não é? Que se nós ensinamos, a autoridade não vem de cima para baixo. Não, a gente tem autoridade em relação aos nossos filhos, mas por um fascínio que a gente exerce, Sim. por uma admiração que eles têm por nós, por a gente explicar os porquês. Sim. Não assim por prender, por castigar. Por exemplo, né? Pelo exemplo, né? Eles... Então, que inclusive é uma preocupação muito grande, né, doutora? Porque assim, você tem vários adultos em casa, agora com criança, tá todo mundo ficando estressado por causa desse confinamento, por causa dos vários problemas que vêm junto com esse confinamento, muito deles financeiro, né, que estão agora afetando todas as pessoas. E é preocupante as crianças nesse meio todo, né, doutora? Porque assim, a gente escuta muito como pais, né? Eu tenho 2 filhos pequenos também, e como é importante para o pai, para os parentes, os parents, né? Para os pais, essa rede de suporte que às vezes você consegue com a escola, com uma atividade física que seu filho faz. Enfim, uma rede de suporte que os pais também têm um pouco de me time, né? Um tempo para cuidar de si. Então, se você não tem isso, acaba afetando muito, porque os adultos que estão tendo que trabalhar de casa e tendo que ensinar os filhos. E imagina o nível, né? Que tá assim, esse estresse. Sim, super importante, Kenia, porque assim, primeiro que as crianças foi colocado, também não sei se aí na América falou muito isso, mas que elas eram tipo mísseis, que estavam disparando vírus, que elas iriam contaminar muito os avós. Então aqui se colocou muito isso nas nossas crianças, o que também me preocupou muito desde o início. E muitas assim, eu tenho pacientes, atendo também crianças que os filhinhos falavam assim, eu vou matar meu vovô e minha vovó. Imagina como Olha, imagina falando isso. Tem pacientes que criancinhas não comem direito porque acham que tem bichinhos na comida. Regressão, teve muitas crianças que dormiam na cama já sozinhos, agora voltaram a dormir com os pais. Então, sintomas fóbicos, né, ansiosos, tiques, né, que é piscar. Tudo porque também, gente, se nós adultos que tentamos entender, porque para mim não tem muita lógica nisso tudo, mas tentamos, conversamos sobre isso, elas não são verbais, elas não conseguem
entender também. Criança é muito concreta, né? Aqui no meu prédio tem álcool gel no elevador. Esses dias eu fui no elevador de uma vizinha, de uma amiga, brincar. Eu já tenho minhas filhas para brincar já, porque não consigo, enfim. Sim. E elas disseram assim, mamãe, aqui não tem o coronavírus, porque não tinha álcool gel no elevador. Tu entende? Elas associam tudo. Então, Oh, criança é muito concreta, muito, né? gente. É muito engraçado. Então, ficou, isso que eu tento falar sobre isso com mais humor e naturalidade para elas. Mas tem muitos muito mais preocupadas. E como a gente falou, a mãe é o equilíbrio da casa, a mulher. Se a gente está muito preocupada, a criança Sim. sente, mesmo que a gente não fale. Mas elas observam a gente fazendo tudo álcool gel, lisoforme. E, gente, ainda não tem nenhum caso de transmissão por objetos. Inclusive, o doutor Anthony falou isso. Não tem. É A verdade, não tem nenhum contaminação, não caso. é? Não tem. Pode ver no site da OMS, não tem. Não tem por mosca, não tem por picada de mosquito. Não tem porque, como eu falei, às vezes parece que acham que é radioativo o vírus. Até por 5G, estão dizendo que o vírus abrir a janela. Não, tem que ventilar. A gente precisa pegar sol, deixar as crianças se sujarem. Eu tenho dado essa dica, deixar elas brincarem na rua, o que é um pecado, que todos os plays aqui foram fechados, inclusive É um do meu absurdo prédio. isso. É um absurdo. Né? Nós estamos agora entrando no inverno, as crianças Aí não o que que puderam... você faz com a criança? Bota na televisão, bota no Não, computador, bota no tablet? eu tento dizer para elas deixar as crianças se sujarem, que seja em casa, brincando de massinha, de argila, deixar as crianças prepararem a comida junto, para que elas então tenham uma interação com a família nos momentos em que os pais precisam, por exemplo, fazer o jantar, precisam então lavar uma roupa, botá-las também para participar dessas atividades domésticas dentro do possível da faixa etária delas, mas de um jeito mais descontraído. Agora sim, o tempo na frente da tela de um computador e de um tablet aumentou muito, né, o screen Muito. time, que a gente sabe que é super prejudicial, não só para as crianças, gambling na internet, como se diz, jogos de azar, Jogos de aumentou, azar. algo que é super preocupante, pornografia, Pornografia. não é pornografia, e tudo de ruim, né, gente? Compras na Amazon online aumentou muito, você deve ter visto esses dados, então compras impulsivas, porque a gente tem que se preencher de alguma forma esse tédio, esse vazio, essa ansiedade. O que as pessoas da maioria têm feito? É comendo, bebendo, compras, jogos. E as crianças, elas não podendo fazer essas atividades físicas, que a gente sabe que também é super importante nessa faixa etária para gastar energia, E até para construir o dá sistema muito, imunológico, né, da criança. A criança ainda está em e construção, muito, ela dá precisa muita desse ar fresco. irritabilidade, transtorno do sono. Então, o que eu tenho dito para as mães é pegar mais leve, ok? Você está tendo que dormir junto, é uma fase, depois vai passar, né? Essa questão do homeschooling, como você colocou, tem um artigo do Lancet, eu até tenho uma postagem no meu Instagram sobre isso, do homeschooling, que esse estudo mostrou do Lancet, é de abril desse ano. Não funciona tanto o homeschooling como se pensava, né? Tem uma perda educacional, sim, para as Muito, crianças. Nós, pais, não fomos preparados para isso. O homeschooling, vocês sabem, na América, os pais têm um preparo todo. Sim. Eles querem fazer isso, eles fazem cursos para isso, eles têm uma técnica para isso. Que nós Exato. não temos, né? Nós já estávamos numa crise de saúde, que virou uma crise econômica, que virou uma crise social. E ainda vem mais essa tarefa do homeschooling. Então, eu tenho dito muito para as mães, para as minhas pacientes, pegar leve, priorizar. Se a tua prioridade é o trabalho, agradece ainda que tem um trabalho, mantenha o seu trabalho e priorize, porque alguma coisa vai ficar desbalanceada. Não temos como equilibrar tudo, né? Principalmente filhos da idade das minhas, eu tenho gêmeas de 5 anos. É muito difícil elas fazerem... Não é difícil, é impossível. Elas fazerem algo com o iPad, né? Que é prejudicial, já digo, screen time por tanto tempo. E eu tenho que ficar junto. Meu marido não mora na mesma cidade. Então, eu não consigo... É um aplicativo para isso, é um aplicativo para aquilo. Eu não consigo dar conta de tanto aplicativo. Difícil? Não, bem difícil mesmo. Imagina com gêmeas. Ao mesmo tempo, eu estava ficando assim, eu não tinha tanta mão para isso. E eu falei, gente, eu não tô dando conta, não acho que está sendo produtivo, nem para mim, nem para elas. Então, acho que a gente tem que ser sincero às vezes. Aquela questão da aceitação. Vamos tentar aceitar o que está sendo possível. E aí, o que eu fiz? Eu tenho feito, por exemplo, qual é o goal delas, qual é o objetivo delas no semestre, enfim, nesse mês, era o alfabeto. Então, tentar fazer isso de outras formas, na hora do almoço,
matemática, banana, apples and bananas, contar, né? Fazer Sim, outros tipos. sim. Não precisa ser aquele... eu estava muito no formal, isso estava também me dificultando. Então, tentar fazer de outras formas, até para a gente não criar um bloqueio na educação das crianças, né? Então, fazer desenhos, buscar para que elas pratiquem, como eu te falei, se sujar, tinta, coisas mais manuais, porque elas já estão muito na TV, Muito. né? E tá Período. difícil, porque os pais até estão sem ideia, né, doutora? É tanto tempo, porque essa quarentena tá longa, gente. São quantos Não é dias uma, aí? eu falo, não é mais uma quarentena, uma centena, Uma né? Isso para mim centena. E você não vê tem. assim, você observa assim que o discurso político, né, aqui foi muito notório, porque primeiro eles colocaram, né, o país em quarentena e diziam, não, 2 semanas para achatar a curva. E desse Exato. achatar a curva veio diminuir o contágio. Então, tipo assim, peraí, achatar a curva, diminuir o contágio, o vírus vai estar lá, então não faz sentido, né? Exato. Não Não tá faz, fazendo Kelly. sentido. E esse E os artigo também efeitos mostra colaterais, isso, para terminar a história das crianças, que além delas terem uma perda educacional, aumento na screen time, as mães, principalmente nós mulheres, temos uma perda na produção, nós não conseguimos ter a mesma produtividade não. no trabalho. Também teve uma perda social, porque muitas pessoas, elas não conseguem trabalhar, elas estão deixando de estar no ambiente que às vezes precisava, como enfermeiras, como médicos, e também o aumento da violência doméstica, né? Que era outro ponto que a gente estava Os falando. abusos. Esse isolamento, esses danos econômicos, os prejuízos econômicos, aumento de bebida alcoólica, aumento de droga, o que que acontece, né, gente? É um caldo de cultura, principalmente para as crianças mais vulneráveis, para aquelas famílias de mais risco, ficarem expostas a possíveis abusadores, a violência contra idosos. Eu já vi, tem uma amiga que é delegada que aumentou muito aqui, também em Porto Alegre, Nossa. para os velhinhos. Então, elas não estando na escola, que era um ambiente protegido, né, onde tinha confiança dos professores, tudo isso piorou bastante, né, gente? Não só aqui eu estou falando de um artigo do Lancet, que é internacional. E na Itália aumentou o índice de violência doméstica, na China aumentou o nível de divórcio, né? Teve Aham. 10, tinha fila nos cartórios, parece piada, mas é verdade, depois da quarentena. É complicado Então, demais. tudo isso porque fica nesse ambiente tóxico, não é? Como você falou, as pessoas já irritadas, frustradas, não sabendo lidar de uma forma mais adequada com a ansiedade. Então, tudo isso tem consequências que são escondidas, assim, em É muito relação... difícil, né? É muito difícil a gente. Já é difícil, né? Você trabalhar assim o seu emocional, o seu psicológico. Imagina aí quando você tá no seu limite, porque eu acho que essa quarentena tá botando todo mundo no limite, né, doutora? Tá Todo mundo. todo mundo muito no limite. Então, é que nem você tá aí no limite. No limite do seu corpo, com muita fome, por exemplo. Tem uma hora que você já não aguenta mais, né? Tem uma hora que E você sem vai uma, se aborrecer, enfim. E eu me e sem preocupo uma muito. expectativa de que isso melhore. E também, como a gente falou, assim, um motivo, porque aqui, pelo menos no meu estado, os hospitais, eu tenho também esses dados, tá? No hospital, no ano passado, tá? Nesse Hospital Conceição. Em abril de 2019, 7.728 internações em abril de 2019. Agora, esse ano, abril de 2020, 218 internações. Quer dizer, a emergência que sempre esteve lotada, a emergência de todo esse grupo hospitalar, que tem Fêmea, que tem Hospital da Criança, que tem também esse Hospital Conceição, que ele é geral, está menos da metade da capacidade, gente. Então, onde é que estão essas pessoas? Elas estão provavelmente morrendo em casa. São mulheres que deixaram de fazer seu tratamento por um câncer, quimioterapia, radioterapia, ou que Vai estão ser com uma uma dor no bomba peito. que vai estourar lá na frente, né, doutora? Gente, Estamos só dor no jogando. peito, que você tem que procurar o seu médico. Se você estava fazendo tratamento prévio, continue. Não é porque veio essa Esse pandemia que você tem vírus. que parar tratamentos importantes, né? Diabetes, a gente sabe que tudo isso é fator de risco para uma infecção do Covid também. Então, as pessoas estão deixando de procurar os próprios hospitais. E também o Covid, a gente sabe, né? Que tendo aqueles sinais patognomônicos que o doutor Antônio falou ontem, que é uma fraqueza, uma Perda tosse, de, dor na garganta, perda do do olfato, olfato. perda do gosto. Você começa a ter esses sintomas, é hora de procurar o seu médico, não deixe. Aí que também digo que a população foi mal educada nesse sentido e mal orientada. Não é para deixar para quando está com sintomas de quase estar morrendo em casa, não. Dor no peito sempre tem que procurar Muita, emergência. é.
não é só quando está chegando uma falta de ar muito grande. Não, já no início a gente vê que tem um tratamento para isso. Só que muitos estão ficando em casa e quando chegam para tratamento já estão com o pulmão muito comprometido. Mulheres deixaram de fazer o pré-natal. Então, gente, não, as doenças não acabaram, elas Não acabaram, aí, né? Eu vi também nos Estados Unidos, eu vi dados que as internações também estão vazias, as salas de operação pararam. Isso também, pensando na economia, né, gente? Os hospitais aqui, Quênia, das cidades do interior, já estão, e daqui da capital também, demitindo funcionários. Sim, é o que aconteceu aqui também. Aí Aconteceu também? aqui também. Já estão cortando. Inclusive, o hospital aqui da cidade, a minha cunhada, ela é enfermeira e o irmão dela é médico. O efetivo já foi cortado em 20%. Gente, veja bem. Já que estamos, não, quer dizer, alguma coisa está Em errada. plena pandemia, né? Alguma coisa tá errada, exato. Não tá Plena. fazendo sentido. Não está fazendo sentido. Não tá fazendo sentido, não faz sentido nenhum, né, doutora? E Não por isso tá que quando eu fazendo escuto, assim, aquela frase, né, se a quarentena salvar uma vida, já valeu a pena. Pra mim, é a frase mais estúpida que eu já ouvi, e demagoga, né? Me Porque desculpa, olha né? tudo isso, olha essa destruição toda, e você fala, ai, se salvar uma vida que você nem sabe, né? Porque a gente tá em quarentena, pessoas estão continuam ficando doentes, infelizmente, pessoas continuam morrendo, então não tá fazendo sentido, né, doutora? Quando a gente olha, assim, a big picture, né? Quando a gente faz Não, aquele zoom out e olha ali, tem uma não, visão panorâmica, né? Bota todos os prismas, é, não tá fazendo sentido. Então tá na hora não. mesmo de E tomar mesmo uma... assim, porque o que que acontece? Esse isolamento, esse tipo de isolamento que está sendo feito aí e aqui, é para quê? Para proteger o colapso do sistema, né, de saúde. Era Só isso que que eles você vê que diziam. mesmo em São Paulo, 68%, se eu não me engano, das UTIs não estão, estão preenchidas, quer dizer, está com vaga nas UTIs. Se alguém ficar doente, vai ter lugar para ela ir, porque a UTI é para o mais grave. Né? Esse é outro ponto, a UTI é para o paciente mais grave, que possivelmente se salve ou não, enfim, mas é para o mais grave, gente. A UTI é para aquele paciente que está numa insuficiência respiratória mais grave, não é para a maioria dos casos das infecções. Exato. Casos são assintomáticos, os outros não têm uma doença tão grave, uma minoria, né? Aqueles principalmente obesos, grupos de risco, que já tem uma cardiopatia, que tem diabetes, esses sim, né? Esses estudos que mostraram que a maioria das infecções são em casa, mostrou que 60% dos homens que mais se contaminam e 11% só crianças. Então, voltando para as crianças, se viu que além delas não dispararem tantos os vírus, assim, elas não, parece que elas não transmitem tanto assim. Sim, Além teve uma delas... pesquisa na Austrália, né? Uma pesquisa na você viu? Austrália. Austrália ou Áustria? Foi na Austrália. Na Suíça elas já não podem abraçar os avós. Então, o que foi feito? Assim, um estudo retrospectivo junto com a MS, foram 78 estudos, eles verificaram, eles fizeram essa retrospectiva de da onde é que veio essas contaminações, né? Em nenhum caso, gente, foi de criança abaixo de 10 anos. Então, além das crianças se infectarem menos, serem mais assintomáticas, as crianças parecem, né? Não estou dizendo que elas não infectam, mas alguns estudos elas têm não mostrado infectaram isso. ninguém. Exato. Então, o que eles acharam? Na Suíça, eles já liberaram, então, para que as crianças até abraçassem os avós. O que eu quero dizer? A gente pode ter uma medida a partir disso. Então, o que acontece? Explicar para as nossas crianças que aquela explicação de anterior, de que o vírus, elas tinham uma carga viral muito grande, que elas saíam disparando vírus para tudo que era lá de um jeito muito ruim, isso não é verdade mais. Já se aprendeu, já se viu que isso não é verdade. Que elas têm um baixíssimo risco de se contaminar. Se elas se contaminarem, elas vão se sair bem. Algumas aquelas que reclamam que saiu aquele estudo, né, na Inglaterra de dor na barriga. Essas sim a gente pode ter mais atenção, fazer exames, para daí precocemente detectar que tem são sintomas que pode ser das crianças a dor de barriga por uma arterite da artéria mesentérica, que pode ser um sintomas nas crianças, né, essa dor de barriga. Então, quando elas se queixam, a gente pode verificar isso. Sem querer desmerecer então, a doença, mas isso também é muito raro que aconteça, mas é para os pediatras estarem sabendo e atentos, né? Então, as próprias crianças estando com alguns sintomas, a gente também tem que levar na emergência. Tem muitas mães que estão deixando de dar vacina, que estão deixando de fazer os exames de rotina. Isso tudo não deve ser feito, né, gente? E é muito importante, e isso é muito importante divulgar essa informação, né, doutora? Para que as pessoas não parem seus exames de rotina. Para também aliviar as crianças um pouco dessa carga, né? Então, também eu tenho falado muito isso, assim, para que elas consigam
Vê os seus avós, quem sabe mantendo o distanciamento, se você achar que é prudente, se você achar que isso, usando seu bom senso, sua racionalidade, chega na casa deles, use um propé, troque o sapato, mantenha o distanciamento. As medidas de higiene são as mais importantes, né? Que a gente tem que pensar que nós aqui no Sim. Brasil que temos água potável, que temos saneamento, somos privilegiados. Né? Tem estados lá no norte, norte, nordeste, eu penso se não tem a ver também com a falta de saneamento básico, porque eles estão numa Sim. situação tão ruim. Nós temos aqui água, nós temos condições de manter o distanciamento, de lavar bem as mãos com água e sabão. Para as crianças, eu também dou uma dica para as mães, que elas cantem uma musiquinha para que fique por 20 segundos, né? Tipo, Twinkle, Twinkle, Ao lavar as Little mãos, Star, né? As crianças lavam a a mão lavar cantando as mãos, parabéns ou alguma coisa cantando assim, né? parabéns, para também ajuda a relevar um pouco e tirar essa neurose. Fazendo Isso. uma prece, se você é religiosa. Então, tendo essas técnicas para tudo ficar um pouco mais leve, mas que elas possam visitar, então, com distanciamento, com hábitos de higiene, hábitos sanitários, tossindo sempre para baixo, Pra usando baixo, lenço isso. e descartando. Então, para que o contato, mesmo que à distância, mas o que a gente tem que pensar, né, gente, os idosos, muitas vezes, aqui no Brasil, principalmente, eles não têm essa técnica do online, eles não têm essa tecnologia, essa ferramenta. Então, eles já estão isolados, já estão com Isolar. sentimento de culpa. Tudo piora, né? Então, se a gente puder Inclusive, fazer essas inclusive, visitas... recentemente, né, doutora, teve um médico aqui na TV, ele falava exatamente isso. Ele dizia, a minha mãe tem 91 anos e ela, 91 anos, e ela falou para mim, eu não quero morrer antes de poder abraçar meus netos de novo e meus filhos de novo. Então, assim, Então, estão me isolando por causa desse vírus, mas eu já tenho uhum. 91 anos, vou morrer sem ver Vai morrer meus daqui a pouco netos de e outra coisa, de uma exato, era isso que depressão. ela falava, né? Exatamente isso que ela falava, né? Vou chegar a morrer antes de poder abraçar as pessoas que eu amo É muito novamente. triste tudo isso. E baixa também a imunidade desses idosos ficando isolados, sem pegar sol. A gente viu pelos estudos da Itália que os velhinhos que mais vieram a falecer, infelizmente, eles tinham uma baixa de vitamina D. Então, a importância do sol, Exato, a importância de ventilar bem seu apartamento, ter um sono reparador, principalmente tem dito para as mães, abrir mão de algumas coisas da casa, porque a gente não dá conta de tudo. Tem que dormir bem, porque dormir bem melhora a imunidade, a gente fica menos irritada, verdade, né? Então, verdade. tentar, na medida do possível, se exercitar, comer de forma equilibrada e saudável e ter hábitos bacanas com os filhos. Isso é outra dica que eu tenho dado, Kenny, tipo, você sempre quis fazer yoga, sempre quis fazer meditação, tentar colocar isso e fazer junto com os Com as filhos, crianças, com as verdade. crianças. Daqui a pouco você também tentar se reinventar nessa crise que está sendo ruim para todo mundo, mas tentar ter um hábito novo em família, né? De poder, quem sabe, fazer juntos alguma atividade que você sempre quis fazer. Ler biografias inspiradoras também acho que faz muito bem pra gente, porque como a gente falou, não é a primeira crise, não é nem a segunda. Sim. Várias pessoas passaram por guerras, por momentos difíceis, com resiliência, com coragem. Acho que está faltando muito coragem também hoje em dia, É. sabe? Eu tenho De notado muito, viu, doutora? Eu tenho tentar. escutado muito aqui então, nos Estados Unidos, né? A gente já está há 60 dias. Quantos dias estão no Brasil? Vocês já estão com isso Olha, tudo é que também? meu Perto, aniversário é né? 16 de março, eu lembro que foi ali dia 18 de março aqui em Porto Alegre que as coisas ficaram mais restritas, assim. Dia 18 Exato. parou as aulas, foi por aí. Então vamos Exato. pensar em Então, 2 meses, 60 também dias praticamente. isso, 60 dias. Eu acho que o Brasil não ficou muito É, atrás ali quando os Estados é. Unidos fechou tudo. E o que a gente escuta muito, que eu escuto muito de mães aqui, né, até de amigas conversando e tal, é elas falando assim, gente, já são 60 dias, eu não aguento mais me reinventar. Eu não tenho mais o que me reinventar. Já li um livro favorito, já fiz isso, já fiz aquilo. Eu preciso, né, tá de novo a Back to minha velha normal. rotina, porque realmente Yes. não dá para ficar de quarentena por tanto tempo, né, doutora? Então a Eu gente tenho está nesse pensado ponto. que ainda não sei o que a gente tem visto também aqui no Brasil. Eu duvido, tá? Que se a gente não tivesse essas questões online, chat, Zoom, essas coisas, será que as pessoas iam ficar tanto tempo assim dentro Imagina, de casa? Sem exato. Netflix, sem Rappi, porque tem gente entregando nossa comida, tem Rappi é uma entrega aqui, tipo Uber Eats. Eu penso, será que essa quarentena mundial ia existir se não existisse online? Eu não sei, Né? Kenny, Eu acho que a gente vai chegar num ponto assim que as pessoas vão começar a desobedecer, desobediência civil, né? Porque estão Exato. nos impondo regras tão difíceis, tão impossíveis para o ser humano de seguir, que Concordo. você vai começar né? A não Infelizmente, o ser obedecer. humano não.
é sem aquela questão da expectativa, da perspectiva, que eu te falei de quando vai abrir, se nos colocasse uma data, é ok, mas a gente vê que não está adiantando e que tem leitos, principalmente de UTI, que a gente pode usar. Então, não tem uma lógica, não tem Não racionalidade, tem mas uma estão lógica. sendo feitos, assim, de ratos de laboratório, praticamente. Porque Exato, desde e a já febre tem. espanhola, não se vê que essa quarentena é para quem está doente. Faz sentido, sim, para quem está doente, para quem está com sintomas, Sim, para quem teve contato, né, algum familiar, ou com alguém que possivelmente veio de um lugar. Porque o que também se sabe, né, quem por estudos da Coreia do Sul, por exemplo, é que essa contaminação não se dá assim pelo ar, do nada. Não, são em clusters, em comunidades. Por exemplo, você foi num restaurante ou você foi numa igreja que tinha alguém contaminado. Então, a Coreia, ela conseguiu rastrear alguns clusters e ela viu que, uhum. assim, são lugares, né? São, por exemplo, lugares aí, os velhinhos institucionalizados. Então, é numa casa que alguém veio de um país da Europa, ela contaminou. Então, dá para localizar Dá para esses localizar, exato. clusters. Então, isso é uma outra estratégia que poderia ser feita através de uma amostra de testagens, como foi feita na Coreia do Sul. Eles conseguiram ver que é muito por clusters e que nesses clusters, 60% quem se contamina é homens e 11% somente as crianças, a maioria delas assintomáticas. Então, também para aliviar um pouco as mães, para deixar as crianças Sim. brincarem na rua, que não é assim, a contaminação é muito por gotículas, né, e partículas de ar, o vírus que se dissemina dessa forma. Por isso, manter o distanciamento, por isso, lavar as mãos, evitar tocar os olhos, evitar tocar a boca e o nariz. Sempre lavar as mãos, é claro que é um hábito que veio para ficar, né? Uhum. Mas Sim. esse pânico, esse medo, essa questão do desinfetar tudo, gente, não é por objetos que a gente vai pegar o vírus, não é pelo ar, né? Mantendo o distanciamento. E o pânico é Eu queria outra doença, né? E o pânico pânico. em Outra, si. muita gente, né? A síndrome do pânico é outra questão que veio também está muito forte aqui nos meus pacientes, assim, porque principalmente quando se ele já está contaminado, ou teve contaminado, contato com alguém que se contaminou, quando chega de noite, a pessoa fica muito medo. Até adulto, né? Muito medo da morte. O sono lembra um pouco isso. Então vem aquela falta de ar, aquela taquicardia, e você É. pensa que são sintomas parecidos com de uma insuficiência respiratória, de uma infecção respiratória, mas na verdade são sintomas de uma síndrome do pânico, que pode durar 20 a 30 minutos. É muito ruim, a pessoa realmente tem a sensação de que vai morrer. E isso também aumentou bastante a Isso aumentou frequência. bastante, doutora, Aumentou durante esse bastante. período? Aumentou bastante, que alimentou bastante, principalmente por ter essa questão de ser um vírus que dá falta de ar, que falta de ar é um dos principais sintomas da gravidade, da doença. Então, aumentou bastante. Técnicas de relaxamento são importantes, de respirar, contando até 4, expandir, inspirar e expirar devagar, ajuda, né? E tem pensamentos positivos, limitar um pouco essas notícias ruins, isso eu tenho falado Limitar as notícias ruins. E limitar também ficar limitar. vendo, ficar focando, porque até isso eles estão fazendo errado, né? Eles focam, na cobertura dessa pandemia, eles focam no números de mortes. Gente, não é os números de mortes que tem que focar. Seria muito mais, muito mais real você focar no número de contágio e no número de recuperados, né? Que você tem Exato. aí a realidade da pandemia do que só no número de E aí mortos, né? também, Kênia, está tendo casos ou no mundo inteiro, não sei se você sabe, de casos que não são por Covid, eles estão botando na conta, né? Aqui oficialmente, o CDC, né, que é o Centro de Doenças Americana, ele tem um formulário, né, o formulário ali de óbito, que, sim, tanto doenças por Covid como o que parece, o presume, né, o presumir por Covid também. Então é isso que eu já falei, inclusive, aqui no Instagram, que, gente, para muito americano aqui, a gente parou de olhar para os números de óbitos. Porque tá tudo, né? É Dá como você tudo. falou, vai uma pessoa que já está na fase final de câncer e veio a falecer, mas só porque estava com tosse, Covid, entendeu? Então, assim, as pessoas pararam. Quando as pessoas perceberam isso, e foi muito público, aqui é público, se você for no site do CDC, tem essa informação, o próprio site do World Meter colocou essa informação também, né, que os números dos Estados Unidos agora, a própria BRICS, né, a BRICS é a doutora que faz parte ali
da equipe do Trump, né, do coronavírus, ela também já informou, sim, nós estamos contando os presume, né, os óbitos de fato por Covid. Então, as pessoas pararam de olhar para esse número, né? Pararam, de fato, para olhar para esse número, porque esse número já não é mais real. O mundo também teve isso? Não sei. Eu sei que a Itália... Eu sei que a Itália agora está recontando, né? A Itália, ela está voltando, ela está recontando as mortes, fazendo essa separação. E, enfim, não sei se os Estados Unidos vai chegar a esse ponto de recontar, né? Mas é muita coisa. Qual é o índice de mortalidade aí? Eu sei que São Paulo estava em 8%. Você sabe do Brasil? Ó, os Estados Unidos, ele começou a fazer teste, né? Teste em massa, que foi muito bom para detectar, inclusive, a taxa de mortalidade, né? Então tá variando muito de estado para estado, mas Nova York, por exemplo, que é o epicentro, a gente está com 0,01, né? Porque você tem quanto maior o contágio, né? Menor é a taxa de mortalidade. Menor vai ser a mortalidade. É isso que as pessoas não entendem também, né, gente? Que talvez a letalidade seja muito mais baixa do que eles estavam prevendo, né? Exato. É o que tem mostrado em todos os países, né, gente? É o que tem mostrado em todos os países. Porque esses números que a gente acompanha diariamente, eles não têm... os números de positivos são as pessoas que foram para o hospital. E a gente tem um número muito grande, né, doutora, muito de assintomáticos. Eu conheço muita gente aqui que provavelmente teve, né? E que não foi testada, né? Porque não chegou a ir para o hospital, conseguiu segurar em casa, teve contato com o seu médico. Então é isso, mas às vezes o pânico, o medo, por aqueles motivos que a gente falou antes, deixa as pessoas muito, muito assustadas. Muito assustadas, e uma mídia que não ajuda, né? Uma mídia que desinforma, uma mídia que só foca ali no terror. E Nova York... tem perspectiva de abrir aí em Nova York, aí no teu estado, agora com o Spring chegando? Olha, aqui no nosso estado, em Pensilvânia, né, o governador, ele está sendo bem criticado por conta disso, porque uma hora ele diz uma coisa, outra hora ele diz outra coisa. É muito ruim. Imagina um pai bem ruim, né? Quem tem filho sabe, a gente diz uma coisa, e diz outra, né? É ruim para qualquer cidadão, para qualquer pessoa. Loucura. É muita loucura, né? Inclusive... Exato, totalmente, não, muito louco. Mas assim, o plano era que algumas cidades, né, eles vão fazer por cidade, aqui nos Estados Unidos eles estão fazendo por cidade, eles estão vendo ali o número de hospitalizações e de casos por cidade. E o plano seria aqui onde eu moro, né, a gente começar a abrir, eu acho que é dia 23 ou é dia 24, mas não vão incluir escolas, porque até o ano letivo aqui nos Estados Unidos já acabou. Doutora, que acaba agora. Então, a mesma coisa, minhas filhas estão numa escola internacional aqui, também não está com muita chance de voltar, não. E é o que esse estudo mostrou, que não faz o menor sentido, porque as crianças não transmitem, assim como se não transmite. Só para manter os pais em casa. O que eu então, acho gente, a Suécia nunca fechou a escola, né? A Suíça abriu. Eu moro na Suécia. Eu fiz um post sobre a Suécia. Ele mora lá, Kênia. E eu falo com ele foi meu colega de colégio aqui em Porto Alegre. E ele me fala, Mari, eu tô aqui, meus filhos não pararam de estudar. Eu falo, mas vão de máscara? Ele, não, de máscara nada. É grupo de risco, eles não são grupo de risco. E tudo, eu tô jogando meu soccer, tudo funcionando. Quer dizer, e não tá tão grande a mortalidade assim comparado com outros países, né? Exato. Tem uma cunhada que mora na Áustria, já tá voltando também. É claro, alguns vão uns dias da semana, outros, mas tem que voltar com algumas mudanças, mas que as pessoas vão se adaptar. Agora ficar todo em casa, gente. Exato. É porque assim, as pessoas às vezes confundem, né, doutora? Acabar com o isolamento e voltar ao normal. Não, quando a gente fala acabar o isolamento, o distanciamento social, ele vai continuar, né? Algumas medidas de distanciamento social. Que não é diferente daquela lógica de ir pro supermercado, né? Que a gente falou no início, como se no supermercado você não pudesse se contaminar. É um santuário. Lá é um santuário, lá o vírus não entra. Não é isso, né, exato. Gente? Então, isso que eu também nunca entendi qual é a lógica da Zara não tá aberta, tô dando chute aí de Enemo, seja lá o que for, e o resto não. É só porque não é essencial, mas, gente, para quem trabalha, para quem qualquer business é essencial, no inverno, né? Precisa também comprar roupa. Então, o que é essencial, o que não é, tudo muito relativo. Então, é claro. Eu acho que estão cuidando da gente como se nós fôssemos crianças, é isso que a gente está vendo, né? Ao invés de transferir a responsabilidade individual, deixar as pessoas se adaptarem, os pequenos negócios. Quem ficar em casa, fica. Quem puder trabalhar de forma remota, ótimo.
Com né? Como o certeza. Conrado diz, quem ajuda não atrapalha, quem atrapalha não ajuda. Então, isso, e eu falei para esse meu amigo na Suécia, mas amigo, as lojas estão abertas, é aquela história que pega no objeto, ele, não, tá tudo aberto. Mas as pessoas, Mari, estão sem grana, né? Ai, Ninguém tá meu Deus, querendo o tempo. gastar. Tá O acabando. reloginho já começou a contar E aqui, aí estão doutora. com dinheiro, então ninguém vai. Então já está acontecendo um distanciamento natural e econômico. Os restaurantes abertos, mas também vão para o terraço. Enfim, as pessoas se adaptam, né? Acreditando que cada um sabe cuidar da sua vida, se bem Exato. educado, se bem instruído, tendo uma lógica, uma racionalidade. Doutora, a gente está em 36 segundos para cair. Vamos derrubar, Adorei, gente. foi ótimo. Eu Foi adorei muito falar bom contigo. mesmo, viu, doutora? Muito obrigada por esse tempo, muito Obrigada. obrigada por esse bate-papo. E deixar aí um tempo para a senhora. Não, senhora, para você. Se despedir. É por causa do título, gente. Ela tem minha idade, eu só chamo de senhora por causa do título, doutora. Imagina, querida. Adorei falar contigo, né? Espero que a gente saia dessa melhores do que entramos, né? Nos Estados Unidos, o Brasil, o mundo inteiro. E eu acredito também no brasileiro, eu acho que as pessoas, como a gente falou, com bom senso, Vai que a cair. gente